Oi, gente, eu sou a Arlete, pediatra e neonatologista, e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. E hoje é um vídeo muito importante que eu acho que todas as famílias têm que assistir, que é uma dúvida muito frequente, que é assim, como melhorar a imunidade das crianças? Então a gente está entrando, pelo menos aqui em São Paulo, em dias mais frios, chegando o período do outono, e é um período que naturalmente a gente tem um grande aumento da circulação dos vírus respiratórios. Então, do vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite nos nossos nenéns pequenininhos, dos diversos tipos de vírus influenza que causam lá a influenza, H1N1, os resfriados, dos rinovírus, adenovírus que causam os resfriados comuns. Então, muitos vírus circulando e os trato gastrointestinal também. Essa é uma característica dos períodos frios. E as nossas crianças, né, que ficaram lá isoladas durante esse tempo todo, elas não foram expostas a esses vírus. Então a tendência, eu acho que nesses próximos meses é de a gente ter uma grande incidência de crianças resfriadas, com quadros respiratórios, alguns mais leves, outros mais graves. E aí vem aquela pergunta da família, né? O que a gente pode fazer para melhorar a imunidade das crianças? E nisso acabam caindo ali naquele negócio de dar várias medicações para a criança. Às vezes entra aí com medicações homeopáticas, que eu não tenho nada contra, mas eu só acho que essas medicações têm que ser prescritas e orientadas por um profissional que entende isso, né? E todo mundo em busca de uma fórmula, de alguma coisa que melhore a imunidade. Mas a verdade, gente, é que o sistema imunológico, para ele funcionar adequadamente, tem muitos fatores envolvidos que não estão presentes numa fórmula. Uma das primeiras coisas que eu sempre me atento e sempre recomendo é que o calendário vacinal da criança esteja muito atualizado. Porque a gente está pensando agora nas infecções virais, né? Mas o contato das crianças na escola, nas creches, também aumenta o risco das infecções bacterianas graves. E no nosso programa de imunizações, a gente tem vacinas que protegem contra a meningite, contra bactérias que causam pneumonia, contra as bactérias que causam infecções graves. E também tem as vacinas virais feitas com maninho, que vão proteger contra sarampo, contra varicela, contra hepatite A. Então, ter essas vacinas todas atualizadas já deixa a nossa criança protegida contra essas infecções de maior gravidade. Então, a gente já está aí a um passo realmente da saúde da criança. Segundo passo, que eu sempre falo, é que a gente tenha uma alimentação adequada. Se a gente está com uma criança menor de 2 anos, preferencialmente que ela esteja em aleitamento materno e, quando não puder, que ela use fórmulas adequadas para essa faixa etária, né? E tenha uma alimentação super balanceada, que tenha frutas, que tenha verduras, que tenha realmente um grande aporte de micronutrientes, porque esses nutrientes da alimentação, as proteínas, o ferro, o zinco, todos esses nutrientes fazem parte dos processos da nossa resposta imunológica. Então a gente sabe que quanto melhor for a alimentação da criança, melhor vai ser a resposta imunológica dela. A gente não tem mágica, uma boa alimentação traz uma boa resposta imunológica. Isso é uma grande verdade, assim, quando a gente pensa aí nessas infecções comuns na infância. Outro fator de proteção é a criança ter um bom período de sono. Crianças que dormem mal, elas têm uma condição de estresse, uma liberação de contrarreguladores, de hormônios do estresse, que acaba levando realmente a uma menor capacidade da resposta imunológica. Então, se a criança tem algum distúrbio do sono, é super importante que se procure realmente um pediatra, que faça esse acompanhamento, que se busque melhorar realmente essa condição do ambiente da criança. Outro ponto importantíssimo é a gente fazer uma suplementação adequada para a criança, uma suplementação de micronutrientes. Mas essa suplementação ela tem que ser direcionada. Então, se a criança já tem mais de 1 ano, é importante a gente checar se essa criança tem anemia, se ela tem deficiência de vitamina D, se ela tem deficiência de micronutrientes e repor esses nutrientes de acordo com a necessidade da criança. Porque tem criança que, justamente por ter uma boa alimentação, por ter uma boa condição de saúde, não tem nenhuma deficiência nutricional e não precisa tomar um polivitamínico. Já outras crianças, não só por questões nutricionais, mas por questões do metabolismo individual dessa criança, ela tem às vezes uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina D, e essa criança sim precisa de um suplemento de nutrientes, desses nutrientes que ela está deficiente, numa dose adequada para ela, para a gente realmente conseguir aí um aporte adequado, uma boa resposta imunológica, porque todos esses micronutrientes, além do motivo para qual eles são feitos, eles têm também fatores, fazem parte, são cofatores ali da resposta imunológica. Então, uma criança com anemia, por exemplo, com uma deficiência de ferro, tem muito mais chance de ter uma infecção grave do que uma criança que não tem essa deficiência. Então, é super importante que a gente cheque
como está a condição nutricional da criança e faça a reposição de acordo com o que ela realmente precisa. Então, não é só dar uma vitamina para a criança, não, tem que checar tudo isso. E acho que, fora isso, a gente tem que pensar no ambiente da criança saudável como um todo. Então, é importante que a criança ela brinque, ela corra, ela faça atividades que usem, que tenha movimento, que tenha gasto de energia, que ela tenha uma exposição solar controlada, né, com cuidado, dentro de horários saudáveis, porque isso também faz com que essa criança seja mais saudável, fique bem. É importante que essa criança tenha contato com a natureza, que ela brinque com terra, com areia, com planta, que ela tenha contato com animais. Então, quando a gente está aqui, a gente fala em São Paulo, em crianças que moram em apartamento, às vezes é super difícil a gente ter esse tipo de cuidado. E aí é importante que a família, às vezes, ou no final de semana, ou em alguns dias especiais, levem essas crianças para ambientes abertos, para ambientes que eles vão ter esse contato com a natureza, porque isso vai ajudar a microbiota dessa criança e isso vai fazer com que ela tenha uma melhor resposta imunológica. E a partir disso, existem sim alguns medicamentos, algumas coisas que a gente usa, mas aí, quando a gente fala em tratamentos mais individualizados, a gente já tem que vir para o ambiente de consulta, porque isso tem que ser supervisionado. De novo, para todo mundo, coisas que vocês podem fazer para melhorar a imunidade da criança estão aqui nessa listinha e pensar, quanto melhor o estado geral da criança, menor a chance dela pegar infecções, mas também melhor vai ser a resposta dela quando ela tiver esse tipo de infecção. E a dica master para todas as famílias: criança doente não vai para a escola. Então a gente sabe que na escolinha, na creche, a criança pega a infecção porque ela com contato, elas trocam as chupetas, elas se abraçam, elas comem juntas, elas se dão as mãos. E nisso é que acaba passando um vírus de uma criança para outra. E aí, como que a gente previne isso? Claro que as professoras têm que ter cuidado com higiene, lavagem de mãos e tudo mais, mas é impossível, gente, num ambiente com crianças de 2, 3 aninhos, você impedir que essa criança tenha contato uma com a outra. Então, a criança que está resfriada, a criança que está com diarreia, a criança que está com mão, pé, boca, a criança que está com catapora, não pode ir para a escola. Essa criança tem que cumprir o isolamento até a melhora dos sintomas, para que ela proteja, para que ela evite a propagação desse vírus para os coleguinhas.